Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos essa oportunidade de nos reunirmos como teu povo em torno da tua palavra e escutar aquilo que tu tens preparado para nós essa manhã. Que a tua palavra, Senhor, possa nos ensinar, possa nos mostrar o caminho pelo qual devemos seguir. Revela-nos, Senhor, quem tu és e o que tu fizeste por cada um de nós. Que o teu Espírito Santo enche este lugar. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem tem a sua Bíblia, peço para abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 8, os versículos 31 ao 38. Evangelho de Marcos, capítulo 8, 31 a 38. E lá diz assim: Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: Saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Até aqui. Jesus, ele prediz a sua morte e ressurreição, ou seja, ele fala claramente para os seus discípulos aquilo que vai acontecer com ele. Jesus, ele não dá rodeios, ele não disfarça, ele não tenta esconder de alguma forma o que ele vai fazer. Ele é extremamente claro ao dizer: eu vim para morrer e ressuscitar. Está ali, ele falou isso diversas vezes nos evangelhos. Mas é complicado, é difícil para os discípulos entenderem isso. Se a gente comparar o texto que nós lemos, especialmente essa primeira parte, com o texto anterior, existe um contraste gigantesco. Porque no texto anterior, Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, revelado pelo Espírito Santo a ele confessa: o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Cristo. Pedro não fala isso por inteligência, por sabedoria própria, mas é revelação de Deus. Só que logo em seguida vem o nosso texto, o texto que nós lemos, onde Jesus diz para Pedro: saia da minha frente, Satanás. É interessante, porque primeiro Pedro acerta em cheio nessa declaração que ele faz. E a declaração, o Senhor é o Cristo, é uma declaração corajosa, é uma declaração ousada.
Não dá para sair dizendo que qualquer um é o Cristo. É blasfêmia. Mas Pedro tem certeza que aquele Jesus que está diante dele é o Cristo de Deus. E Pedro está certo. Mas então, a partir dessa declaração de Pedro, Jesus ele passa a anunciar por que ele veio. O que ele veio fazer no mundo. Porque primeiro Deus revelou para Pedro e para os discípulos quem ele era. Agora, Jesus revela o motivo pelo qual ele está aqui. Só que o que os discípulos esperavam era que Jesus iria falar das suas glórias, das suas conquistas, do trono que ele ia conquistar. Só que não é isso que Jesus fala. Jesus começa a falar a respeito de sofrimento, a respeito de prisão e de morte, e também de ressurreição. Ele fala do propósito pelo qual ele veio ao mundo, que é dar a sua vida para salvar o seu povo. Ele explica que é necessário que ele morra. A morte dele é uma necessidade para que o pecado humano seja expiado, para que o ser humano seja liberto do seu pecado. A mensagem central da Bíblia, a mensagem central do Evangelho é que Deus enviou o seu Filho único para morrer na cruz, por amor de todos nós. E essa mensagem, para nós hoje, ela já está batida, a gente sabe disso. Mas para os discípulos, antes de Jesus morrer, era uma mensagem assustadora. Era assustador imaginar que aquele por quem eles tinham abandonado tudo, deixado tudo para trás para seguir, agora estava dizendo para eles que ele vai morrer. Imagina o Pedro que largou o seu barco, largou a sua profissão, largou tudo, deixou tudo para trás para seguir a Jesus, agora ouvindo da boca do próprio Jesus, eu vou morrer. O Pedro deve pensar, mas como assim? Eu não estou seguindo um fracassado, eu não estou seguindo um perdedor, eu não quero seguir alguém que vai morrer, eu quero seguir alguém vitorioso. Por mais que a mensagem seja verdade, ela diz a verdade do reino de Deus e de que a morte será vencida pela ressurreição e que o sacrifício é um sacrifício necessário, é preciso que Jesus morra. Pedro não consegue entender. E por mais que Jesus fale claramente, abertamente, a respeito da sua morte, os discípulos não entendem. E então, aquele Pedro, que tinha acabado de confessar com coragem que Jesus é o Cristo, ele chama Jesus para o lado e diz: Senhor, isso não. De forma nenhuma, jamais tu vais ser morto. Tu não vais ser derrotado. Isso não vai acontecer contigo. Imagine você, a gente conhece o perfil de Pedro. Alguém ousado, alguém que era bastante corajoso até, mas que também não sabia a hora de ficar quieto. Imagina questionar as palavras do próprio Senhor Jesus. Questionar a palavra do próprio Filho de Deus, dizendo: Senhor, isso que tu falou não vai acontecer. A ousadia de Pedro é tão grande porque para ele era impensável que Cristo morresse. E esse é o contraste do texto que nós lemos com o texto anterior. Pedro, ele é usado por Satanás para ser uma pedra de tropeço para Jesus. Porque, por mais que Pedro não compreenda o que ele está dizendo, o que ele está falando para Jesus ao negar aquilo que Jesus acabou de dizer, é uma tentativa de afastar Jesus da cruz. E a tentação de Satanás
para Jesus lá no deserto foi exatamente essa: tentar desviar Jesus do seu caminho. Jesus veio para morrer e ressuscitar. E é isso que nós lembramos nesse período que nós estamos vivendo agora do ano, Quaresma, preparação para a Semana Santa, quando nós lembramos na Sexta-feira Santa da sua morte e no domingo de Páscoa da sua ressurreição. Pedro quer que Jesus fuja da cruz, porque Satanás está influenciando ele a isso. Satanás não quer que Jesus morra na cruz, porque ele sabe que a morte de Jesus foi uma vitória para Jesus, foi uma vitória para o reino de Deus e foi a derrota de Satanás. O Pedro, ele seguia Jesus e ele conseguia relevar o fato de Jesus ser pobre, conseguia relevar o fato de Jesus ser simples, andar com pessoas pobres, andar com pecadores. Pedro tolerava tudo isso, porque ele imaginava que em algum momento Jesus se tornaria alguém poderoso. Em algum momento Jesus seria um homem influente, um grande rei, um governante poderoso, um dominador. Porque para Pedro, a ideia de Cristo, a ideia de Messias, está ligada a uma visão de glória, de poder, de trono. E tudo isso é verdade. Mas a glória de Cristo, o poder de Cristo, o reino de Cristo, passa pela cruz. E Pedro não entende isso. Pedro quer o reino da glória, sem a cruz. Pedro quer estar ao lado de Jesus quando ele se tornar rei de todo mundo. O que falta para Pedro é aquela compreensão do Messias que nos é apresentado lá em Isaías 53. Isaías 53 diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53 apresenta esse Messias que toma as nossas dores, que sofre em nosso lugar. E essa perspectiva Pedro não tinha. Depois de receber a revelação de quem é Jesus, Pedro rejeita o ensino que revela para onde Jesus vai. E Jesus então diz que os olhos de Pedro estão olhando apenas para as coisas humanas e não conseguiam ver as coisas de Deus. Porque o que os olhos humanos buscam? Os olhos humanos buscam riqueza, buscam poder, buscam glória, buscam reconhecimento. Mas os olhos de Deus, o reino de Deus, inverte esses valores. É um reino onde o Filho de Deus se sacrifica por nós. O principal valor do reino de Deus é a entrega, é o sacrifício. Pedro não consegue entender que se Jesus escolhesse se salvar, que se Jesus evitasse a cruz, ele não estaria salvando a humanidade. Porque sem o sacrifício de Cristo, não há salvação para a humanidade. Sem a morte de Cristo na cruz, nós estamos perdidos nos nossos pecados. Nós não temos chance. Pedro não conseguia entender como que Jesus escolheu a morte, ao invés de escolher um trono. Porque na visão humana, o trono é manifestação de força e poder. Mas na visão de Deus, o seu reino vem através da morte do Filho de Deus. A cruz é o trono de Cristo.
Paulo diz: a morte de Cristo é loucura. Para esse mundo que está se perdendo, a morte de Cristo é loucura. Aonde já se viu alguém vencer sendo morto? Não faz sentido para a lógica desse mundo. A morte é a última derrota, é a derrota definitiva para o mundo. Mas para nós sabemos que a morte de Cristo é o centro do Evangelho, é o poder de Deus que se manifesta para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Jesus condena Pedro como sendo alguém que está sendo usado por Satanás. Satanás significa adversário, inimigo. Pedro, nesse momento, ele se colocou como inimigo da cruz de Cristo. Ele se colocou como inimigo do Evangelho, porque ele não queria que Jesus fosse crucificado. E por isso, Jesus condena Pedro como Satanás. Apesar de os discípulos estarem há um bom tempo já andando com Jesus, estarem crescendo em entendimento, eles ainda não estão livres da influência de Satanás. Satanás ainda não havia sido derrotado na cruz. E ele tenta usar Pedro para tirar Jesus do caminho da obediência ao Pai. Pedro, ele se torna um advogado do diabo, porque ele coloca em dúvida os planos de Deus. Mas é muito interessante que por mais que Jesus repreenda Pedro, ele não expulsa Pedro. Jesus, ele expulsa Satanás. Ele repreende Satanás, mas não rejeita Pedro. Pedro continua ali com Jesus. Pedro continua sendo um discípulo. Porque Jesus, ele não nos expulsa da sua presença, ele quer nos salvar. E ele quer ensinar Pedro. A repreensão a Pedro acontece para o seu bem, para que ele possa aprender a respeito da verdade. Por mais que Pedro conhecesse a verdade, que é o próprio Cristo, ele se deixou levar pela mentalidade de Satanás e perdeu o discernimento a respeito da obra de Cristo. Mas, se a gente olha para a história de Pedro, Pedro vai ter uma grande dificuldade de entender a cruz de Cristo. Tanto é que quando Jesus é preso, o que Pedro faz? Pedro nega Jesus 3 vezes. Até lá, mesmo sendo repreendido nesse momento aqui por Jesus, até no momento da crucificação, Pedro ainda não tinha entendido o Evangelho de Jesus Cristo. 3 anos andando com Jesus, e ele não entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Ele só vai entender quando Jesus ressuscita e se encontra novamente com ele, naquela ocasião da restauração de Pedro. Quando Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? E daí o Pedro, ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus, de forma extremamente amorosa, carinhosa, restitui Pedro, restaura Pedro, e ainda dá a tarefa para ele: pastoreia o meu rebanho, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus, então, ele anuncia à multidão, ele faz um convite: se alguém quiser ser meu discípulo, é um convite. Jesus não obriga ninguém a seguir a ele. É necessário ter disposição, é necessário ter o desejo. Se alguém quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ser um discípulo de Jesus não significa apenas admirar ele, mas tem a ver com seguir as suas pegadas. Porque assim como o próprio Jesus escolheu o caminho da cruz,
Nós, discípulos de Jesus, também precisamos tomar a nossa cruz. E isso tem a ver com renúncia, abrir mão, negar a si mesmo para servir a Cristo, permitir que Jesus reine em nosso lugar, permitir que Jesus reine em nós. Não eu, mas Cristo em mim. Tomar a sua cruz é um convite ao sofrimento e à morte. Tem a ver com sacrifício. Tem a ver com seguir o exemplo de Jesus, que abriu mão de poder e escolheu se sacrificar, escolheu a morte. Nós cristãos somos entregues à morte todo dia, mas também nós estamos dispostos a morrer para nós mesmos, a morrer para o pecado e viver para Cristo. A vida do cristão, ela deve ser uma vida de imitação a Cristo. É uma vida de morrer para o pecado e viver para Cristo. Morrer para nós mesmos, abrir mão de nós mesmos, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Ser discípulo de Jesus é viver a partir dos valores do reino de Deus, que são valores contrários aos valores desse mundo. No reino de Deus, quem ganha, perde, mas quem perde, ganha. Quando uma pessoa busca felicidade, busca salvação, busca realização pessoal em coisas materiais e não em Cristo, então ele pode ganhar o mundo inteiro, ele pode ganhar tudo, mas ele vai perder a sua alma. Seguir a Cristo significa perder a própria vida, renunciar às coisas desse mundo, abrir mão daquilo que pode ser algo importante para ti, algo que te dá prazer, renunciar em troca das coisas do reino de Deus, por causa do amor a Cristo, pelo amor ao Evangelho. Ser discípulo de Jesus Cristo significa saber que não dá para comprar a salvação eterna com dinheiro e com bens materiais. Não adianta trabalhar uma vida inteira e acumular grandes riquezas, conforto, luxo, porque isso não vai valer de nada na eternidade. Agora, perder a alma, isso é uma perda irreparável. Quem perde dinheiro pode recuperar o dinheiro, mas quem perde a sua alma não pode fazer nada a respeito disso. Jesus, ele fala ainda a respeito daqueles que se envergonham do seu nome, se envergonham dele. Muitas pessoas se envergonham de Cristo, ou seja, elas não querem nada que Cristo possa oferecer. Elas preferem viver a vida a partir do seu próprio orgulho, a partir dos seus próprios desejos, rejeitando e tendo vergonha do nome de Jesus e não testemunhando o nome de Jesus. Ser cristão não traz popularidade. Ser cristão não faz de nós pessoas famosas. Ser cristão não é uma coisa bem vista na sociedade. Mas o cristão que tem vergonha do nome de Cristo, porque quer ter popularidade, porque quer ter fama, porque quer ser bem visto na sociedade, deve rever os seus conceitos. O que é mais importante? Ser grande, famoso, popular na visão desse mundo, ou ser grande em Cristo? É muito melhor ser desprezado pelos homens do que ser desprezado por Deus. E a palavra de hoje é clara, dizendo que aqueles que se envergonham de Cristo, no dia do julgamento,
Cristo também se envergonhará deles. Pedro, ele não queria um Jesus que morresse. Ele queria um Jesus forte e poderoso, popular, famoso, rei amado por todos. E o caminho que Jesus trilhou foi o caminho da rejeição. Pedro se deixou usar por Satanás, porque buscava a glória desse mundo. Que nós possamos ter a humildade de fazermos isso que Jesus nos ensina, carregarmos a nossa cruz, seguindo os passos de Jesus Cristo, uma vida de humildade e de entrega completa ao Senhor Jesus. Não adianta nada ganhar o mundo se a gente perder a salvação eterna. Não adianta nada ganhar o mundo e viver para sempre longe de Deus. Que Deus, Ele nos abençoe. Abaixa a tua cabeça. Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, ajuda-nos a compreendermos o porquê Jesus veio a este mundo. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecermos que o caminho que Cristo trilhou não foi o caminho que nós, seres humanos, muitas vezes desejamos trilhar. E por mais que possa parecer difícil para nós, o caminho da humildade, do sofrimento, da entrega, é esse o caminho que Tu tens nos chamado a trilhar. Tu nos chamas a carregar a nossa cruz e a Te seguir. Ajuda-nos, Senhor, a termos essa coragem. Ajuda-nos, Senhor, a abrirmos mão de tudo aquilo que nos impede de Te seguir verdadeiramente. As coisas desse mundo que querem prender a nossa atenção, o nosso tempo, e nos desviam do caminho eterno. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos ensina o caminho da salvação e da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.